vídeo eu vou te ensinar como realizar cálculo de diferença entre datas utilizando uma função escondida do Excel. É isso aí que você está ouvindo. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através de ferramentas como o Excel e o Power BI. Então, olha só, que função escondida é essa que eu tô falando e por que eu tô falando que ela é escondida? A função DataDiff ou DateDiff, se você utilizar a versão em inglês, ela é uma função que quando você começa a digitar no Excel, ela não aparece. Parece que ela nem existe dentro da ferramenta. No entanto, ela está lá e ela é uma excelente opção para você realizar esse cálculo de diferença entre datas, podendo ser variado em dias, meses e anos também. Então vamos entender aqui como é que ela funciona na prática. Estamos aqui com o Excel aberto e a função DataDiff, então, ou DateDiff, se você estiver utilizando o Excel em inglês, ela vai fazer essa diferença, né, essa extração de diferença entre datas. E a estrutura dela é bastante simples. Nós vamos precisar da data inicial, então a primeira data, a data mais antiga, a data final, então de onde para quando você quer pegar essa diferença, e vai precisar anotar, né, dizer qual é o tipo de diferença que você deseja. Ou seja, você quer calcular a diferença em dias, meses ou anos. Você vai precisar deixar isso claro. E aí é claro que para te ajudar, eu já deixei aqui, ó, um quadrinho com a marcação de cada uma das diferenças possíveis e uma descrição do que elas são. Então você pode extrair anos completos, meses completos, dias, ou até mesmo dia ignorando mês e ano, mês ignorando o ano e dias ignorando o ano também. Então vamos entender aqui como é que isso vai funcionar na prática. Para isso, nós estamos aqui, ó, com uma data inicial e uma data final. Ponto importante aqui, ó, vale ressaltar que essa função ela está disponível desde a versão 2007 do Excel. Então, se você tem a partir dessa versão, você vai conseguir utilizar. E antes de eu seguir aqui, ó, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais, já curte esse vídeo e não esquece de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos, hein? Então, olha só, como que vai funcionar aqui essa estrutura da função DataDiff? Então, primeiro nós vamos extrair dias, meses e, na sequência, vamos extrair o anos entre cada uma dessas datas. Então, a função DataDiff, como eu comentei, olha só, quando a gente começa a escrever, ele já aparece aqui algumas funções que contenham o nome data. No entanto, não aparece a função DataDiff. Então, muita gente acaba tendo receio, acha que ela não está disponível, quando na verdade ela só está oculta. Então, olha só, se eu colocar aqui o parênteses, ele já reconheceu. Então, ele já aparece aqui o DataDiff como sendo uma possibilidade, tá? Então, pode escrever, pode utilizar que vai dar tudo certo. Então, o primeiro elemento que nós vamos colocar aqui dentro da função DataDiff é a data inicial, certo? Então, nesse caso, nós queremos extrair a diferença dessa data aqui para essa data aqui. Então, ó, selecionei a primeira data, ponto e vírgula, data final. Então, qual é a data final da diferença que eu quero calcular? Selecionei a data final, ponto e vírgula. Eu preciso agora dizer qual é o tipo de diferença que eu quero. Dias, meses ou anos. Nesse caso, eu quero extrair a diferença de dias. Então, vamos colocar aqui dias entre o D, entre aspas. Não se esqueçam de colocar as aspas, é muito importante, tá? Vamos fechar parênteses e deem um Enter. Prontinho. Já trouxe aqui, ó, 580 dias entre uma data e outra. Se eu arrastar, ó, dei um duplo clique rapidinho, vou até dar um Ctrl Z. Aqui nesse quadradinho, ó, eu vou dar um duplo clique nele e ele vai arrastar a função para todas as demais linhas. Então, agora eu já consegui fazer o cálculo aqui, ó, de todas as linhas. Lembrando que ele faz o cálculo de dias completos, tá? Então, nesse caso, não vai dar muita diferença, mas na hora que a gente for olhar para meses e anos, ele sempre vai analisar o período completo. Então, se não chegou a completar o período seguinte, ele vai mostrar a diferença anterior. Próxima estrutura aqui, ó, utilizando para calcular a diferença de meses. Então, é a mesma coisa que a gente viu, mudando apenas o final. Então, olha só, DataDiff, abrir parênteses, a data inicial da diferença que eu quero calcular, ponto e vírgula, a data final, então preciso dizer qual é a última data aqui dessa diferença, ponto e vírgula, qual é o tipo de diferença que eu quero calcular. Nesse caso, eu quero calcular em períodos de meses, então M
entre aspas, novamente, demos um enter aqui e prontinho, ó, 19. Então, entre 24 de outubro de 2022 até 26 de maio de 2024, temos 19 meses. Se eu arrastar aqui, ó, dei um duplo clique, arrastei para todo mundo, ele já fez o cálculo aqui também. E lembrando, ele vai calcular meses completos. Então, olha só esse exemplo. De 29 de junho até 17 de outubro de 2022. Nós temos 29 de junho, 29 de julho, 29 de agosto, 29 de setembro. Ele completaria 4 meses em 29 de outubro, mas não completou ainda. Por isso estão aparecendo aqui o número 3. Então, a função DataDiff, ela vai fazer o cálculo de períodos completos. Legal? E por fim, vamos calcular aqui a diferença entre anos. Então, DataDiff, vamos selecionar o cálculo inicial, ponto e vírgula, a data final, ponto e vírgula novamente e o período que você quer analisar. Nesse caso, Y de years, entre aspas, dei um enter, prontinho. Aqui nós temos um ano completo, ainda não chegou a completar o segundo ano. E se eu arrastar para todo mundo, ele também vai fazer aqui o mesmo cálculo para todas as linhas. Então, a função DataDiff ela pode ser utilizada para realizar esse cálculo de diferenças. E, por fim, aqui, um último exemplo muito comum e com o qual eu só utilizo essa função para realizar esses cálculos, que é calculando idades. Ou seja, como que eu faço para calcular idades de acordo com a data de nascimento, então? A ideia é exatamente a mesma, utilizando a função DataDiff. A única diferença é a seguinte, olha só, vamos escrever DataDiff, abrir parênteses, vamos selecionar a data inicial, porque eu quero a diferença, né, com base na data de nascimento de cada uma dessas pessoas. Ponto e vírgula, qual é a data final? Se eu quero calcular a idade, eu estou calculando com base na data de hoje, então não adianta eu colocar uma data XPTO, eu preciso sempre colocar a base com base na data de hoje. E para isso, você pode utilizar a função hoje, abre e fecha parênteses. Essa função hoje, ela sempre vai retornar a data atual. Então, toda vez que você abrir essa planilha, ela vai ter recalculado a idade de acordo com a data que você abriu. Por isso que é muito interessante para você não deixar fixo em uma data específica. Você consegue deixar essa função e ela vai sempre atualizando. Legal? Ponto e vírgula, eu quero a diferença de anos, então eu quero o período anual para saber qual é a idade de cada um deles. Então coloquei aqui ó, o Y entre aspas e agora é só fechar parênteses e dar um enter. Então essa primeira pessoa que nasceu no dia 13 de abril de 88 tem 34 anos e se eu arrastar aqui para todo mundo, olha só, peraí que não arrastou, se eu arrastar para todo mundo nós temos a idade de cada uma dessas pessoas. Então, a função DataDiff é uma função extremamente bacana, no entanto, ela está escondida dentro do nosso Excel. Mas pode utilizar que ela, com certeza, vai super funcionar e vai dar muito certo, principalmente aqui para esse tipo de cálculo. Então, se você gostou, já comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo e não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então, um abraço e até a próxima!